Essa cultura de venda, essa cultura de entusiasmo, essa cultura enérgica. Meu CPF sempre fez muito barulho na cidade. Minha empresa não ia ter como ser diferente. Não. Minha idade, se eu soubesse usar todo aquele meu gás, aquele meu ímpeto, aquela minha vontade ao meu favor, era justamente isso que ia me levar para um nível à frente. Nunca negue um palco, nunca negue uma oportunidade de crescer. O Modo Avião é produzido com o apoio de empresas que transformam o mercado imobiliário. Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis, Remax Brasil. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Olá, ouvintes e espectadores do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel e hoje estou aqui para conhecer a operação de uma imobiliária de Lajeado, no Rio Grande do Sul, imobiliária Ases, que está aqui representada pelo André Malman, fundador da empresa. Muito prazer estar aqui falando com vocês. Eu já tive ontem em cima do palco abrindo um desafio e tanto, falar da operação em 30 minutos, né? Eu abri a palestra justamente falando sobre isso. E foi muito bacana, eu fui direto ao ponto ontem tentando entregar de fato o ouro para os gestores que estão aqui para tentar chegar já na segunda-feira, semana que vem, e já colocar algumas coisas em práticas, né? Que a gente vem batalhando para fazer na Ases. Nós estamos gravando aqui dentro do Cúpula Summit. O André foi um dos palestrantes aqui que generosamente compartilhou a experiência dele e nós vamos trazer para vocês um pouquinho hoje dessa operação aqui para vocês, complementando, né? Para quem já esteve aqui e para quem não esteve, vale muito a pena conhecer a operação da imobiliária Ases. Uma empresa que em apenas 3 meses e meio conseguiu a façanha de atingir quase 20 milhões de VGV. Então, uma operação fundada aí pelo André. O André tem 25 anos, gente. É muito incrível. Ontem eu tive, né, o prazer de estar no palco do Cúpula Summit falando sobre a dificuldade, né, o desafio, na verdade, de formar as novas gerações para a convivência, né, entre todas as gerações, na verdade, dentro do mercado imobiliário, e esse desafio dos líderes de propiciarem, de levarem essa gestão de uma forma harmônica. E aí, quando a gente vê, né, traz uma pessoa aqui hoje da geração Z, que fundou uma imobiliária, que conseguiu um crescimento exponencial e vai compartilhar isso aqui com a gente. É um prazer, André. Obrigada, viu? Por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Tanto ontem no palco, quanto hoje aqui, podendo dividir aí com quem tá nos dando os ouvidos aí. É, isso aí. Conta pra gente um pouquinho, né? Você, falamos 25 anos, você abriu a imobiliária com 24, mas você começou como corretor bem antes. Isso, a trajetória é longa, vamos dizer assim. O privilégio, na verdade, como eu te falei anteriormente, de ter começado na profissão cedo, né? Isso. Comecei lá com os meus 19 anos, na época era garçom e queria trabalhar no turno integral para ganhar um pouco mais de dinheiro. Entrei na época como agenciador de imóveis, que é algo muito comum na minha cidade, o angariador dos imóveis para os corretores vender. Sim. E aí ali vi uma oportunidade, de fato. Pensei, peraí, eu sou agenciador, só que eu tenho contatos e já estou fazendo venda, então por que eu não me aventuro na corretagem, né? Eu fiquei 8 meses como agenciador e aí dei as caras à tapa como corretor de fato. Sim. E aí o início foi por ali, foi uma imobiliária menor, aí depois eu acabei entrando numa imobiliária que é a imobiliária hoje mais tradicional da minha cidade, ela tem 40 anos de operação, e ali mudou a vida drasticamente, assim, eu era um corretor, assim, com muita fome, sempre fui, meu perfil, minha personalidade, mas eu acho que muito pelo ambiente, eu sou uma pessoa muito entusiasta da ambiência, né? Sim. Muito pelo ambiente, aquilo ali, de certa forma, com certeza me limitava. Foi só eu mudar para essa imobiliária maior, tradicional, que aí
escalonei, assim, numa progressão absurda, assim, sabe, na época. Primeiros 6 meses de imobiliária nova, na época eu vendi pra aproximadamente 12 milhões. Olha só. Então ali que foi a virada, digamos assim, o ponto de inflexão, E sabe? aí você se tornou um corretor mesmo, um profissional, trabalhando nisso. E depois você empreendeu esse caminho que vários corretores também trilham, né? De se tornar um empreendedor, abrir tua imobiliária. Sempre foi um sonho. Um sonho. Porque tem uma diferença, né? Eu falo, o corretor, ele tá ali, pô, gosta da profissão, tá acostumado a vender e tal, mas como é que foi esse chamado aí pra você se tornar alguém que, óbvio, você não deixou de ser corretor, você vai contar aqui pra gente, inclusive, como que funciona isso. Mas, de alguma forma, teu foco muda, porque você tem que ser responsável por fazer um time produzir. Não é responsável pela tua produção apenas, né? Sim. Como é que foi essa coceira aí? Eu vou te dizer que até antes de entrar nessa imobiliária mais tradicional, isso em 2023, eu vim organizando com o meu sócio, que hoje é meu sócio. Eu sou majoritário da empresa, mas eu tenho o braço direito ali, que é meu sócio, um grande apoio. E naquela oportunidade, em 2023, a gente já estava começando a organizar algo muito, muito embrionário ainda, mas para abrir uma operação. E aí veio o convite. E eu falei pro Vitor, meu sócio, falei, Vitor, eu vou ter que aceitar, eu vou ter que ir lá para aprender. Se eu vou ficar lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, para sempre, não sei. Mas provavelmente não. A gente ainda vai ter um negócio juntos, né? Essa fagulha, esse fogo, essa vontade sempre teve dentro de mim de ter o meu próprio negócio, né? Então, acabei aprendendo, aprendi muito o que fazer e ainda mais o que não fazer nessa empresa onde eu estive atuando. E, de fato, venho tentando e sim batalhando muito para colocar tudo isso em prática nesse curto período de ASES, né? A gente tá falando agora de recentes 8 meses de operação, né? Então é algo de fato bem inicial, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para trilhar, muita coisa para evoluir e tem muitas coisas que, querendo ou não, eu sou da filosofia que só a maturidade mesmo que vai nos trazer ao longo do tempo, né? Algo meio natural assim, sabe? André, e conta pra mim, dentro disso que você falou, do que fazer e do que não fazer, o que você realmente já usou de cara no início para a estruturação da imobiliária ASES, né? Perfeito. Eu busquei muito, como foi algo para mim um divisor de águas, essa competitividade dentro da imobiliária, uma competitividade do bem, né? Tá. Logicamente, a imobiliária que eu tava antes, e para mim foi como o meu perfil compactuava com aquilo ali, eu me dei muito bem. Era uma imobiliária que tinha uma competitividade, sim, muito alta e, por si só, os corretores dentro dela muito individualistas, de certa forma. E eu me coloco dessa maneira também, dentro daquela imobiliária. Só que a gente sabe, no momento que a gente vira gestor, a gente quer que o grupo seja mais coeso, o grupo ande mais junto, né? E sim, tem a competitividade, mas que todo mundo se ajude, que todo mundo esteja trilhando o mesmo caminho. Então, desde o início, eu preguei isso muito forte na ASES, como uma cultura mesmo, né? Então hoje a gente tem sim competitividade, a gente tem um telão com o vendedor do mês, a gente tem um espaço na imobiliária com 12 porta-retratos dos corretores do mês durante o ano, todo mundo quer ter sua foto impressa, a gente tem um ranking atualizado dos 5 maiores vendedores atualmente dentro do mês, pegando o período do ano. Então, estamos em maio, hoje o top 1 de vendas do ano inteiro tá lá no top 1, top 2 do ano, não do mês, né? E vai atualizando, vai tendo essa dinâmica. Então, essa competitividade eu nunca abri mão e, ao mesmo tempo, também, como eu sempre fui enérgico, vamos dizer assim, para não dizer louco, né? Sempre fui muito enérgico. Quem me acompanha sabe muito bem. Não tinha como o meu CNPJ ser diferente, né? Se o meu CPF é assim, é algo que desde o início eu queria deixar e venho batalhando, até falei muito sobre isso ontem na palestra, o tema era cultura de vendas, que é justamente ter essa cultura de venda, essa cultura de entusiasmo, essa cultura enérgica, e eu não tenho dúvida, depois da palestra, muitos líderes vieram para mim e falaram, cara, eu sempre quis ter isso dentro da minha operação, mas de certa forma eu não consigo, o que tu me dá de conselho? E lógico, a gente tenta ajudar, né? Eu falei, sim, cara, eu não sou dono da verdade absoluta, jamais. Sou muito contra verdades absolutas. Mas a primeira coisa que eu falei pra essas pessoas, esses gestores que vieram até mim, esses proprietários, é dizer que eu acredito, tenho uma convicção muito forte, que o DNA e a cultura, a energia do time é claramente um reflexo do líder. Né? Então eu pedia, cara, tu quer fazer barulho? Tu tá disposto a pegar uma buzina, pegar um foguete na mão, sim, pegar um bumbo e tocar? Não, cara, não é muito minha vibe. Então não vai ser a vibe do teu time. Exatamente. Né? Uma coisa tá totalmente ligada à outra. Conta pra mim, eu sei que você tem um código de cultura, né? Você montou isso, escreveu e é isso que guia. É isso mesmo? Como que é isso? A gente tem, o que forma a nossa cultura hoje é uma série, vamos dizer assim, de rituais, né? Desde os nossos rituais, vamos dizer assim, diários,
Toda segunda-feira a gente tem um ritual, toda terça-feira a gente tem um ritual, toda quarta-feira a gente tem um ritual e toda quinta-feira a gente tem um ritual. Toda parte da manhã. Sexta-feira seria o dia ali que a gente não tem nenhum ritual específico. Além disso, a gente tem rituais claros de comemoração de venda, né? Tá. Um vídeo que estourou a bolha na minha cidade foi quando a gente bateu a grande meta do final do ano. A gente parou tudo, fechamos a frente da imobiliária, comprei um bumbo, mandei fazer personalizado, compramos foguete, sinalizador e fizemos a maior festa. Então essa é uma cultura muito forte de energia, de barulho, de entusiasmo. Eu falo barulho mesmo, tem muita gente que interpreta às vezes essa palavra de uma maneira errada e eu adoro ela. Barulho. Meu CPF sempre fez muito barulho na cidade. Minha empresa não ia ter como ser diferente. Não, né? tem que ser a sua impossível, cara, né? impossível. Então essa questão de comportamental no sentido de energia e de se fazer notar, né? O barulho acho que tem muito disso, de se fazer notar, Isso se aí. fazer presente. Isso aí, ser perceptível. Tá. A gente não pode passar por uma ocasião, por um evento, por alguma coisa, por um lançamento, seja o que for, sem ser percebível a Isso. nossa presença, digamos assim. Agora né? me conta então, a partir desses valores, como é que você monta o teu time? Como é que você montou? Como é que você começou? Perfeito. Porque eu sei que você, incrível que pareça, não foi buscar só corretores de um perfil, né? Uhum. Exatamente como você ou da tua idade. Como é que foi Exato. isso? Exato. No início eu comecei direcionando minha pesquisa muito por questão de rapport, conexão com pessoas mais parecidas comigo, de certa maneira, mais jovens, sim. Eu tenho uma equipe muito jovem hoje, a idade média é mais ou menos 24 anos do meu time. Só que num dado momento eu me dei por conta que aquilo ali, de certa forma, poderia sim dar uma atração um pouco menor do que eu gostaria pra minha equipe, que é justamente essa mescla de idade, de comportamentos, de atitudes, de forma de entender a vida, de formas de entender o cliente. E aí hoje sim, eu tenho a corretora com mais idade ali é 48, tem um de 38, um de 35, mas também tem os novinhos, né? Sim. Eu 25, eu tenho o meu estagiário que agora recém recebeu, eu cresci essa semana, inclusive, na terça-feira. 19 anos, tem outro corretor 19 anos, outro de 20. Então eu tenho essa mescla bem interessante hoje na equipe que acaba ficando um grupo bem coeso, digamos assim, né? De idade você tá falando, mas em termos de experiência, porque você é novo, mas já tem uma experiência como Sim. corretor. Como é que você de- lida com a formação, trazer gente com experiência já Sim. prévia? Eu tenho algumas pessoas experientes, praticamente hoje vamos pensar ali, praticamente metade da equipe, uns 40%, e os outros 60% sim são pessoas que têm até menos de um ano de mercado. Tá. E isso me cativa muito porque, de certa forma, eu me vejo muito ali, né? sim. Eu comecei cedo, com muito sangue nos olhos, então quem tá ali na equipe são pessoas que têm isso dentro de si, que têm essa fome, essa vontade de crescer, essa vontade de mudar de vida. Porque eu falo mudar de vida porque realmente eu vim numa condição, digamos assim, nunca passei fome, nunca foi algo tão miserável, Drástico, vamos dizer é. assim. Mas sim, pai abandonou com 3 anos de idade, minha mãe é professora, então foi uma infância e uma adolescência mais difícil, Sim. né? E eu acho incrível as pessoas que estão comigo e olham pro mercado imobiliário da maneira que eu enxergo ele, que é um mercado que tu não muda somente a vida dos clientes. Sim, muda. Tu dá um novo lar, tu dá um novo significado pra casa, pro investimento do teu cliente, mas principalmente o corretor, né? E a Asis, se tu for parar pra pensar, eu desde o dia, antes do dia 1, antes do dia 0, eu falava pros corretores que a Asis, ela nasce justamente por isso. É muito doido pensar que há praticamente 3 anos atrás, o meu meio de locomoção era uma motinho CG, 2006, onde eu rodava a cidade toda correndo atrás de imóveis, eu era garçom, e eu olhei pro mercado imobiliário e entendi que aquilo ali poderia me tracionar na vida, né? Financeira, sim, a gente fala de dinheiro, mas o dinheiro é só um detalhe, né? Sim. É a liberdade, é poder fazer um programa diferente com a tua mãe, com o teu irmão. Tem o meu irmão pequeno que é meu xodó, a gente faz muita coisa junto. Então é o corretor olhar para o mercado imobiliário e entender que ele pode sim mudar a vida do corretor, né? Assim como do cliente. Então isso para mim é o DNA da pessoa hoje que tá dentro da Asis, é o fit que a pessoa tem que ter para estar ali, digamos assim, sabe? Que é esse desejo. Esse desejo de mudança, de prosperar na vida, de se desafiar. Eu acho isso assim, ó, incrível, incrível. E é isso, isso não depende de idade, né? Não. Gostei muito do que você falou antes. Eu acho que conecta também com um pouco do que eu tentei trazer na palestra, minha palestra ontem, né? Que do conflito produtivo de idades, experiências, visões de mundo, opiniões, é onde surgem as melhores soluções, Com certeza, né? E eu acho que com você busca fazer isso na tua empresa. Não, acredito que você não tenha gente muito mais velha ali dentro, talvez hoje na equipe, mas
totalmente possível desde que a pessoa Sim. tenha essa visão que você tá falando. É que tem De se esse transformar e de esse mudar alinhamento cultural, né? Exatamente. Com certeza. Com É certeza. aí que tá, é um valor da tua empresa que independe, né, da idade, do... Legal. Concordo. É exatamente esse. É exatamente isso. Se tu for parar pra pensar, o norteador máximo, vamos dizer assim, de recrutamento hoje da Asis. Excelente. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais pra gente, né, sobre, nós falamos ali do código de cultura, desses rituais, até do que você trouxe ali na palestra. Perfeito. Eu até comentei no início, desculpa te interromper. Não, imagina. Mas eu até comentei ontem no início da palestra que eu queria realmente trazer conteúdo onde o gestor, o proprietário fosse captar alguma coisa e talvez já conseguisse na segunda-feira, retornando à sua operação, já colocar em prática, né? E o que você destaca, assim, que você acha que faz mais sentido, porque você, inclusive, testou, eu acredito que nesse período todo, né, você foi calibrando, lapidando essas ações. Eu vou te dizer que a minha segunda e a minha terça-feira são muito tradicionais na maioria das imobiliárias. Algumas até não fazem, mas é a segunda clássica de alinhamento comercial, né? A terça-feira a gente chama de terça de oportunidades, onde os corretores levantam a lebre ali de um tipo de imóvel que está precisando para um tipo de cliente, ou também agenciamentos recentes de oportunidades reais. Time, eu agenciei esse imóvel, olha, tá abaixo do preço, dei uma atenção para ele. É nessa terça-feira. Isso eu vejo que a grande maioria das imobiliárias tem esse momento dentro da sua rotina, dentro dos seus rituais. Mas a gente tem a quarta-feira de ligações, muito também digamos assim, critérios não, muita influência do Holanda, o Rafael Holanda, nosso amigo, nosso parceiro, que teve no nosso dia 1 da imobiliária e introduziu muito essa questão de ligação, que sempre foi uma força minha, e eu sempre batalhei muito para estar enviesado dentro da equipe, né? Que é a nossa quarta-feira de ligações mais propriamente dito. Todo início da quarta-feira, cada corretor separa 2 leads perdidos. Perdidos de fato, onde o corretor já deu perdido e tá na aba perdidos, ou às vezes aquele lead que ainda não deu perdido, mas tá prestes a entrar. Que é um lead que tu já fez 5, 6, 7 follow-ups e ainda não te deu um retorno. E a gente troca entre os corretores. 2 para um lado, 2 para o outro. Cara, tem dado muito resultado. Muito resultado de a gente conseguir ressuscitar leads que justamente estavam ali perdidos, sem dar atenção. Porque se tu for para pensar, um princípio básico, querendo ou não, para o cliente comprar no mercado imobiliário é conexão. Sim. Né? E às vezes um tipo de cliente não vai conseguir se conectar com um tipo de corretor. Não vai criar o rapport inicial que é tão fundamental, ainda mais numa ligação. O cara não conhece a outra pessoa, né? Isso seria nossas quartas-feiras de ligações e algo que eu introduzi recentemente, faz praticamente 2 meses aí, 1 mês e pouco, que é as nossas quintas-feiras de CRM. Eu ainda não tenho um gestor, tá nos planos, mais pra frente. Hoje eu administro toda a equipe comercial e toda quinta-feira eu abro o CRM de cada corretor 15 minutos. Aí vão me falar, 15 minutos é pouco? Com certeza. No início da operação eu era um preciosismo tão forte que eu queria fazer esse 1 a 1 com o corretor, mas a minha ideia era sempre olhar todo o funil dele. Resumo da ópera, eu ficava 2 horas às vezes com o corretor e ao invés de fazer com os 12 da equipe, na semana fazia ali com 2, 3, 4. Então eu comecei a me dar por conta que não estava funcionando, né? Então, antes feito do que perfeito. Sim. Né? E tem que começar, né? Se ainda não faz, tem que começar. Perfeito. E aí, justamente, essa quinta de CRM, ela nasce com a intenção do quê? Também pegar alguns leads quase perdidos ou que não estão mais tendo uma sequência e tentar ressuscitar esse lead, né? Olhar principalmente a questão da etapa mais quente do funil ali, de proposta em diante também. A gente dá uma atenção redobrada para esse tipo de clientes. E até eu comentei em cima do palco que na última semana até teve um negócio que saiu em cima disso. Né? Que seria o fato de um corretor mais novato, onde ele tinha um casal de clientes que queria 2 quartos, 2 dormitórios, um apartamento. Só que a faixa de valor eles não conseguiriam comportar os 2 dormitórios. E aí veio, e aí por fim entendeu que servia um dormitório, o corretor ainda não sabia ao certo, e aí que é a importância do gestor, aqui eu sou proprietário e gestor também, estar na operação, Sim. estar por dentro da sua carteira, porque o corretor ele estava de certa forma meio empacado no que tipo de imóvel oferecer. E aí era muito curioso, porque recém na semana anterior tinha caído um negócio de uma corretora minha que eu tava ajudando a fechar o negócio, caiu, então aquele imóvel tava fresquinho na minha cabeça. Eu falei para esse meu corretor, um dormitório, essa faixa de preço, é esse produto aqui, esquece qualquer outro, nem mostra. Ele mostrou só um imóvel. Isso era quinta de manhã, quinta de tarde foi visitado, sexta contrato e sábado assinado. Então foi algo que realmente, se o gestor desse tempo, essa atenção, para justamente, muitas vezes é um follow-up de valor que o corretor já não tem mais ideia, já não tem mais coelho para tirar da cartola. O gestor vem com uma ideia e o
o corretor se dá por conta, pô, é verdade. Tem mais esse caminho que eu posso tentar trazer o cliente, sabe? É o gestor como um apoio no sentido de construir oportunidades. Com eu falei certeza. também sobre isso ontem, né? O líder como um mentor, que não fica necessariamente trazendo as mesmas orientações para todo mundo, mas que está buscando atender a pessoa naquela necessidade dela. Então, quando você olha para o funil dela e vai individualmente olhando, olha, vamos pensar por aqui? E se você fosse por aqui? Ou deixa ele também trazer essa dúvida para você, né? E você vai ajudando a direcionar, ajudando a pessoa a pensar. Você não pensa por ela. Não, Isso faz aí. assim, faz assado. Não. E se formos por esse lado, né? Então você Esse vira um provocador, né? Esse é o maior desafio, eu acho. Que eu, no início, até confesso a humildade de reconhecer que fazendo, de certa forma, um pouco errado, que era querer caminhar pelo corretor, né? E eu acho que a melhor saída é justamente criar essa independência no corretor, né? Provocar ele a entender qual que é o caminho que ele quer seguir, digamos assim, né? Então, justamente para criar essa, ao longo do tempo, cada vez mais corretores independentes para tu conseguir, até pensando num ecossistema, numa manutenção de empresa, trazer mais corretores novos e treinar esses corretores novos, né? E os corretores novos já, os últimos novos já com expertise, já não precisando mais desse apoio do gestor, para justamente o ecossistema ir girando, né? Mas o que eu achei mais legal é que é isso, mesmo com essa visão, você também não abre mão, e aí os rituais demonstram isso, que é preciso processo, né? Você tem aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, com um objetivo cada um acompanhamento. Não dá para fazer como eu gostaria, mas estou ali fazendo, dali já surgem essas oportunidades. Então me parece que também algo que você levou da tua experiência anterior para a tua operação é pensar em cadência, em processo e estar do lado da equipe, mas de uma forma, né, como você falou, CRM, você não vai abrir mão disso daí. Tecnologia é importante para te ajudar, né, a identificar. Sei que também quero que você fale sobre isso, a questão da prospecção, né? Você tem aí um incentivo para prospecção ativa. Gamificação, isso. E até essa questão de CRM é muito curioso, porque eu vim de uma imobiliária que não trabalhava com CRM, né? E eu, no meio do time, eu era um dos poucos que usava. E foi o que me deu destaque, digamos assim, de verdade, em ser campeão de vendas nos 2 anos que eu estive nessa imobiliária. O CRM muda a vida do corretor, então, no meu ponto de vista, é uma insanidade o gestor não bater em cima disso, né? Loucura, completamente maluquice. Mas indo para tua pergunta em relação à prospecção, eu também falei isso muito ontem na palestra. Partindo do princípio básico que o topo do nosso funil é a prospecção, o cliente ele tem que entrar dentro do funil, a gente tem que, ou seja, prospectar ele. No meu ponto de vista, também beira a insanidade a imobiliária não buscar incentivar que o corretor prospecte mais, sabendo que a prospecção é que vai levar para baixo do funil, que é a nossa querida venda que a gente tanto busca, né? Nosso VGV e o nosso VGC. Então a gente criou uma gamificação dentro da imobiliária destinada à prospecção. Isso foi logo nos primeiros dias de imobiliária, a gente não começou a imobiliária com esse game, e foi uma, digamos assim, uma semidor, uma dor curta que a gente teve, que foi o quê? A gente viu o nosso público, nossos corretores no caso, muito novos, com muita vontade, mas de certa forma não sabia exatamente para onde correr. A gente tinha o direcionamento, sim, as palavras de conhecimento, de técnica, mas justamente vendo toda essa energia quase de sobra, vamos dizer assim, né, principalmente dessa galera mais jovem, foi justamente direcionar essa energia para eles irem atrás de mais clientes. Hoje a nossa gamificação ela envolve 5 pilares, né? A gente tem hoje a gamificação mínima do corretor, onde se ele não bate o mínimo, ele tá de fora do plantão no mês seguinte, e também de fora da roleta de leads, ou seja, lead de site, Google ADS e Meta ADS, nenhum vai para ele, então ele não pinga nada para ele vai ter que correr tudo. Então o corretor é o pavor do corretor, ninguém quer ficar de fora, né? Então essa seria a prospecção mínima, e a gente também tem um prêmio de prospector nato, mensalmente dentro da imobiliária. O corretor que ganha o prospector nato, ele ganha um jantar a escolher pela direção para si e para um cônjuge, e somado a isso também uma gamificação em pontuação. O corretor consegue somar no máximo 20 pontos dentro do mês, e aí a gente tem uma série de resgate de prêmios conforme vai acumulando esses pontos. O primeiro resgate de premiação é em 30 pontos, segundo em 50, terceiro em 100 e o último resgate é em 150 pontos. Aí vai da estratégia do corretor. Tenho 30 pontos, quero resgatar o prêmio de 30 pontos? Pode. Não, quero guardar e quero chegar no 50, porque o prêmio do 50 é melhor que do 30? Pode também. Então é muito da estratégia do corretor. Mas a gente vê que vem funcionando muito. E a gente vem vendendo bastante, justamente através desses leads prospectados
através desse game de prospecção. Tá, então você tá equilibrando a recompensa com a punição, de certa forma, né? Isso, exatamente. Porque você tira a oportunidade dele, se ele não atingir aquela meta ali, Ficar né? de fora do Ele plantão, vai ficar de telefone, fora do plantão, no mensal. telefone. Mas você também, por outro lado, tem Premia. Incentiva. incentiva. E toda semana, toda segunda-feira eu atualizo para eles, porque realmente eu tenho essa questão do mínimo. Logicamente, como gestor, eu não quero que ninguém fique de fora do plantão, Sim, né? exatamente. Só que, logicamente, eu não vou correr por eles, né? É eles por eles nesse quesito. Mas eu faço questão de semanalmente atualizar. Ó, falta tantos disso, tantos daquilo. Porque eu não quero que ninguém fique de fora, porque eu sei que é a chave do negócio. É prospectar, é trazer cliente para dentro da imobiliária, né? Exatamente. Então eu vou te dizer que eu acho que, se não me falha a memória, em 2 meses de operação, teve corretores assim que não bateram o mínimo, mas é muito difícil, sabe? A galera luta bastante. Vou te dizer que até daria até para aumentar os números do mínimo. Hoje tá, de certa forma, até tá tranquilo, vou te dizer assim. Tem que fazer, não digo força, mas o corretor tem que quase se esforçar um pouquinho para ficar de fora do plantão. Eu dei uma facilitada, digamos assim, sabe? Fui amigo, eu dei a punição, mas ainda tô bonzinho. Talvez a gente mude com o passar do tempo também. Legal. E como que você lida? Você mencionou em outro momento, né? A questão tem aquele que é melhor para agenciar, aquele que é melhor para atender o cliente que quer comprar, tal. Como que você lida com isso? Tá lidando com isso hoje dentro da tua equipe, né? Você tá buscando realmente que todo mundo melhore o nível nas duas frentes, ou você também de alguma forma vê possibilidade de encarar isso como talvez uma força? Como Entendi. Tá? Na verdade a gente tem um norteador, até tá na bio do nosso Instagram, @imobiliariaasis, que diz que a gente nasceu para elevar o nível do mercado. A gente nasceu com esse propósito. Então, isso, seguindo por esse norte, vamos dizer assim, eu parto do pressuposto que o corretor ele tem que ser algo completo. Né? Então, o corretor ele tem que ser capacitado para agenciar, ele tem que ser capacitado para se relacionar, ele tem que ser capacitado para saber conversar, saber chegar, saber vender. Então, a gente tenta, sim, até um dos nossos valores de imobiliária é a cultura do aprendizado. A gente tem como um dos nossos valores da empresa. Inclusive, eu tenho um canto da minha imobiliária com um quadro gigantesco que remete a isso, que é a caminhada de um homem na estrada com um livro aberto. Que realmente, pra mim, a minha trajetória ela mudou completamente quando eu comecei a buscar conhecimento. Comecei a vir em eventos como esse, comecei a ler muito livro. Odiava ler, odiava na época de colégio também, literatura, né? Não ajuda tanto o entusiasmo de um jovem, sim, né? sim. A gente sabe que é importante, sim. Mas aí me obriguei a começar a ler, comecei a gostar, comecei a fazer cursos. Então, o aprendizado a gente vê que é muito importante, e é por isso que hoje, dentro da imobiliária, a gente tem a nossa Academia ASIS, que a gente promove uma academia de capacitação. Inclusive, agora, ao final do mês, sábado que vem, amanhã sábado, no outro sábado, e mais um sábado pra frente, vão ser 2 sábados o dia inteiro, a gente tem uma Academia ASIS com os corretores, num fotógrafo especialista em fotos imobiliárias. Tendo em vista que o nosso site hoje ele é muito redondo, mas as nossas fotos, sim, poderiam ser muito melhores. Eu parto do pressuposto que a culpa é minha. Tudo na minha empresa que dá certo é culpa do time. Se dá errado, a culpa é minha. Eu tenho esse norte máximo pra mim. Então, se as fotos estão ruins, a culpa é minha. O que eu faço diante disso? Eu busco conhecimento, busco entregar pra eles justamente esse conhecimento de ter essa foto mais técnica. Né? Então, a gente tem essa cultura do aprendizado, que é justamente respondendo um pouco dessa tua pergunta, que é justamente para completar esse corretor, né? Que por horas, dentro da minha imobiliária em específico, é novato, né? Nunca trabalhou, às vezes, no mercado imobiliário. Eu tenho corretores ali que começaram comigo. Então é algo, assim, muito gratificante. Por exemplo, o meu estagiário tá voando já. 19 anos de idade, recém recebeu, cresci. Eu me vejo muito nele, assim como em outros também. E é muito gratificante ver essa evolução, né? Do dia 1 da imobiliária, agora 8 meses, já é um homem, já é um vendedor, já é um corretor. Parece que trabalha no ramo já há 4 anos, sabe? É sensacional. Que legal. Muito legal. E deve ser pra você, né, que fez esse caminho também, observar outros trilhando, assim, deve ser realmente incrível, muito, né? Muito. Eu queria falar sobre isso, sobre gestão, né? Você vende ainda. Assunto delicado, né? Assunto delicado. Toquei na ferida. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu entendo Perfeito. que para quem começa uma empresa, né, normalmente é isso, você faz bem, quer replicar teu método, mas tem um tempo para poder fazer essa transição. Como é que você está lidando com isso? Como que você está preparando esse organograma? Como é que você está reorganizando a gestão? Esse é um desafio e tanto para quem começa uma operação.
Não pegamos recurso com o banco, investimento tudo próprio, parcelamos muita coisa, porque o investimento foi alto, estamos pagando muito investimento ainda, e hoje, basicamente, eu tenho outras fontes de renda, eu tenho imóveis locados, eu tenho outras fontes, mas hoje a imobiliária, o único dinheiro que ela me dá é se eu vendo. Lógico que o meu norte, o meu foco não é eu vender. Hoje, vamos pensar em 100% do tempo, eu tô focado talvez 10% em vendas, e sim, vendo ainda, né? Muitas vendas de cartela de clientes meus, que possivelmente se eu passar para um corretor, provavelmente não vai comprar dele, né, que eu atendo, mas até pensando em organograma e olhando para um futuro, talvez não muito distante, a minha visão, que eu acho que é a visão da maioria dos empresários e muitos já conseguem aplicar, já tem essa sustentabilidade para conseguir colocar em prática, hoje eu não tenho, eu confesso, é parar de vender. Sim, com certeza, né? Não que hoje eu compita com o meu time, não é nem esse o ponto, mas eu quero poder fornecer cada vez mais vendas para eles. Justamente um time coeso, um time redondo, ele é abastecido por vendas, né? Hoje eu acabo vendendo, no ano passado em operação eu fiz um número bacana, mas é tudo vendas assim que vieram até mim. Hoje é difícil eu ir atrás da venda, né? Hoje eu tô muito focado na operação. A gente vê muitos casos em que o corretor se ressente, o corretor parceiro, de competir com o dono da imobiliária, ou enfim, é que é uma competição meio injusta, gerente. Né? Injusto, claro, total. E, então, você tá já com essa visão de que é isso. É algo temporário para você poder fazer uma transição, mas você tá preparando um time para isso, Perfeito. Né? Não, eu falo para eles, com certeza. É a meta, assim. Talvez já dentro desse segundo semestre, mais tardar mesmo ano que vem. Mas você sofre vendas, a gente pode dizer, Sofro muitas vendas, graças a Deus. A trajetória e o tratamento, o relacionamento, a conexão com os clientes me trazem muitas vendas. Mas você não vai competir em roleta, isso que eu falo. Você não vai receber lead do teu corretor. Investimento é para eles. Não, é vendas de amigos, é vendas de cartela de clientes, vendas de indicação. Até indicação, ultimamente, eu tenho passado bastante para eles. Mas quando é uma indicação que quer ser atendido por mim, é que eu faço valer justamente esse valor de marca pessoal que eu acabei construindo. Lógico, é uma trajetória, né? A gente tá há 5 anos no mercado, então não tem, como eu falei, é uma competição até injusta, né? Comparado a um corretor que tá começando agora, tem 2, 3, 5, 6 meses de operação. De trabalho no ramo imobiliário. Por isso que sim, se a gente for olhar na visão macro, até na micro, acaba sendo meio injusto, sim. Tá. Mas hoje é isso. Hoje você, de certa forma, você tá com quantos corretores, mais ou menos? Hoje a gente tá com 12. 12 corretores. E hoje todos eles estão sendo liderados por você diretamente. Isso. Né? Sem nenhum gerente ainda. E o que você tá pensando para isso? Para que caminho você tá indo? Você vai formar esse gerente internamente? Você vai... A ambição eu tenho algumas visões externas, gerentes externos, mas eu te confesso que a minha afeição maior é formar pessoas que já têm alinhamento com a cultura, que já estão dentro do time, né? Mas é um assunto bem delicado. Eu até vim para esse cúpula aqui, te confesso, eu estava agora tendo uma aula com um dono de imobiliária, de uma imobiliária que tem 300 corretores. Ele tem mais ou menos, se não me falha a memória, a gente conversou, são 8 gestores. O que eu mais vim buscar hoje nesse evento foi justamente essa questão de entender como que as operações formam líderes, formam gestores. Porque para mim, sem querer nenhuma vírgula soar arrogante, soberbo, a liderança sempre foi algo intrínseco, né? Desde a época de piá, assim, desde a época de guri, assim, né? Desde a época de liderar turma, liderar festa, né? Sim. Liderar ônibus para ir para festa, liderar equipe de gincana, sempre foi algo muito inato, digamos assim, né? Então para mim é algo meio natural, mas eu ainda não sei, eu quero aprender, eu quero evoluir, eu tô indo para essa área agora, justamente como que eu formo líder agora. Confesso a minha ignorância ainda, né? Por mais que eu tenha algumas ideias, vamos dizer assim, mas é justamente a rota que eu quero traçar de agora em diante dentro da empresa. Gestores, para a escala que eu quero chegar de número de corretores, número de faturamento, com certeza vai ser necessário gestores. Eu não vou dar conta de tudo, né? E você já encontrou algum caminho? Alguma pista? Eu tenho algo em vista, muito embrionário ainda. Eu tenho já uma pessoa até da equipe que já comentou interesse. A gente tá, eu e meu sócio, entendendo como é que a gente vai fazer essa estruturação. Mas tudo algo assim muito, muito embrionário ainda, sabe? Eu tive agora uma conversa no almoço, mais ou menos 2 horas, com esse corretor, com esse proprietário que eu comentei. Ele me trouxe alguns insights bacanas, assim. Mas, de fato, é se debruçar e colocar energia, né? Na vida, em qualquer área da nossa vida, é muito sobre o tempo e energia que a gente coloca em cima, né? Então, a gente começar a olhar para isso. Agora,
a empresa já tracionando, já dando o payback dela, que já está batendo na porta. A gente consegue ter uma visão enquanto gestor mais estratégica do negócio. Hoje, ainda querendo ou não, confesso, queria eu dizer que não. Estou muito na operação, né? Provavelmente também nunca vou sair, eu sou louco pela operação, né? Mas eu queria hoje poder ter mais tempo para montar a estratégia da empresa. Isso acaba ficando mais pro meu sócio. Mas eu acho que é tudo questão de maturidade de empresa, né? A gente está falando de uma empresa aí que tem 8 meses de vida, né? Toda imobiliária tem uma história de desafios, conquistas e crescimento. Algumas histórias inspiram equipes, outras inspiram o mercado inteiro. No modo avião da Cúpula, histórias ganham voz. E com o Clube Cred Aluga, elas podem ir mais longe. No Clube Cred Aluga, a sua imobiliária pode ser a próxima entrevistada no podcast e compartilhar sua trajetória com todo o Brasil. Histórias que merecem decolar. Cadastre sua imobiliária no Clube Cred Aluga. credialuga.com.br/clube. Como é que é a divisão entre vocês hoje, os papéis entre o teu e teu sócio na empresa? Eu busquei na sociedade, eu indicaria isso para quem vai ter uma sociedade, que é justamente não buscar alguém que seja igual a ti, né? Meu sócio, ele é bem oposto a mim, ele é uma pessoa, um perfil, eu sou esse perfil mesmo, comercial, gosta de energia, conversar. Ele é um cara um pouco mais reservado, um cara assim simpático, lógico, tem que ser, mas reservado, analítico, planilha, dados. Hoje ele faz parte do meu financeiro, administrativo e estratégico. Os projetos recentes da imobiliária é tudo ideia dele, então eu devo muito a ele. Que tipo de projeto, só para dar uma ideia? Por exemplo, o próprio projeto da gamificação veio dele. Né, ele entendendo e vendo, eu não tive esse tino e logo ele sempre estudou muito sobre gamificações. Ele logo veio a sugestão, daí a gente montou o projeto junto, mas mais dou crédito sim a ele sabe muito bem disso. Agora, recentemente, um projeto que a gente começou agora fazem mais ou menos uns 20 dias, que é um projeto destinado ao proprietário de imóvel, que por horas nas imobiliárias é muito negligenciado, né? Hoje a gente bolou, até tô começando a mexer nessa tal dessa IA aí, tô ficando meio maluco. Até bolamos um negócio até no aplicativo de IA ali, que é uma ficha agenciamento para os corretores ter na hora de agenciar um imóvel. E é muito fácil de tu vender essa ficha pro proprietário, por exemplo. Cara, deixa eu te fazer só uma série de perguntas aqui, porque daí a gente é uma equipe grande, entre 12, e a gente evita que o corretor vai ficar várias vezes te ligando e fazendo a mesma pergunta que eu já te fiz aqui agora. Então, eu tenho uma ficha aqui, posso te perguntar? E o grande diferencial, até um grande amigo meu ali de Gravataí, dono de uma imobiliária, o Léo, Leonardo Vargas, veio dar uma academia Ases agora no início do mês pra gente. Ele bate muito nisso porque é o norteador máximo da imobiliária dele, que é entender sempre o motivo de venda do proprietário. Porque ali abre um leque de possibilidades, às vezes, que o cara que não sabe o motivo daquela venda acaba não enxergando, né? Então é algo que veio, digamos assim, num primeiro momento do meu sócio, um projeto dele. Aí trouxe o Léo para corroborar e até comentei com o time. Eu sei que santo de casa não faz milagre, né? E a gente já tinha feito um projeto, vamos dizer assim, a parte dessa ficha de agenciamento e deu errado, confesso, deu errado. E aí veio o Léo, somou com a gente, o time todo comprou a briga e aí agora estamos operando. Cara, já estamos criando oportunidades em cima disso, né? E além dessa ficha de agenciamento, para seguir um relacionamento com o proprietário diferenciado, vamos dizer assim, a gente agora mudou uma dinâmica justamente do relacionamento mensal com o proprietário, que é justamente mês a mês atualizar e conversar com a pessoa. Cara, segue disponível. Ó, a gente está agora preenchendo muito mais CRM em relação ao imóvel. Ó, nesses últimos 30 dias, o teu imóvel teve X número de visitas. E nas mesmas visitas a gente teve a mesma objeção, que é tal detalhe. Vamos tentar fazer algo diferente? Hoje a gente está começando a dar essa curadoria, vamos dizer assim, um pouco mais reforçada pro dono do imóvel. Querendo ou não, é o nosso maior ativo, né? Ele tá dentro da nossa carteira. Todo dono de imóvel, um dia ele já foi cliente. Sim. E ele pode se tornar cliente a qualquer momento, né? Dependendo do nível de proximidade que nós, enquanto imobiliária corretores,
temos com aquele proprietário. Exatamente. Né? Então, exemplos de projeto seria esse. E eu, seguindo a pergunta inicial, a minha parte, o Vitor, então, meu sócio nessa figura, e eu totalmente comercial, operação, com os corretores, vendas, energia, salão de vendas mesmo. A diferença, como você falou, né, de jeito, mas uma sinergia muito grande em termos de qual que é o objetivo do negócio, né? Porque eu acredito que isso é fundamental. Com certeza. Para vocês. E vocês têm diferença de idade também muito grande? Ele também é jovem como você? Eu comecei a empresa com 24 e ele com 25. Ah, sim. Agora então, eu estou com próximo. 25 e ele com 26. Muito próximo. Legal. Muito jovens ainda. Gostaria de perguntar sobre isso. Falando de sociedade, falando de futuro, falando de partnership, né? Como que você lida com isso dentro da Asis hoje? Vocês, né? Você, Vitor. Essa fala, ela é de uma pessoa que já foi corretor, já viu, ainda sou corretor, vou ser corretor pelo resto da vida, o DNA em mim, com certeza, mas hoje estou postulado, já estou numa outra cadeira, que é o dono, proprietário, gestor, que seria o fato do que eu, enquanto corretor, eu logo entendi muito rápido que o corretor bom, corretor que tem alta performance, é muito rápido para ele identificar que ele entrega infinitamente mais para a imobiliária do que a imobiliária entrega para ele. Tema polêmico, eu sei. Mas é algo natural do corretor de alta performance. Então nós, enquanto gestores, a gente tem que buscar, sim, mecanismos para ao menos, às vezes não vai ter o que fazer, às vezes é o sonho que nem eu tive, de abrir o meu negócio, e pode ser, mas às vezes falta, sim, incentivo e mecanismos, ferramentas para incentivar a reter essa pessoa. E a tua pergunta, ela já tem a resposta, que é a nossa ambição enquanto empresa, que é justamente um programa de partnership, que é basicamente, para quem não sabe esse termo em inglês, é tu ao longo do tempo tu dar sociedade para quem tá contigo, quem tá do teu lado ali na trincheira, que seria o teu colaborador, digamos assim. Então quando a gente montou a empresa, vou te confessar, a gente foi atrás de uma assessoria que ajuda a dar o start nas empresas. A gente deixou tudo planificado, metrificado, os primeiros 3 anos de empresa principalmente. Desde o financeiro, processos, tudo. E a gente veio com um desejo muito, muito ardente para essa empresa, já falando de partnership. Queríamos, inicialmente, nessa ânsia, já ter um programa definido de partnership desde o momento zero. E aí, ainda bem que eu fiz essa consultoria, ainda bem que a gente ouviu eles, que eles falaram que era uma completa loucura. Né? No primeiro 1-2 anos de empresa, tu tá ainda entendendo muita coisa. Sim. Tu tá vendo, tu tá aprendendo, tu tá errando, principalmente. Então, trazer esse assunto à tona não faz o menor sentido, na minha percepção. Quem quiser discordar, fique muito à vontade, lógico. Uma empresa embrionária, uma empresa que está iniciando no mercado. Mas ali, provavelmente, entre ano 2, ano 3, a gente já quer, sim, estruturar algo bem alinhado, que é um programa de partner dentro da empresa, que é basicamente um plano de carreira, se a gente for parar para pensar, do colaborador justamente dentro da empresa. Eu tenho uma ambição muito forte, eu sou muito ambicioso, gosto muito de trabalho, gosto muito do crescimento, gosto de me colocar em zonas de desconforto, né? Seja até o assunto que a gente estava conversando antes aqui de começar do próprio debate, né? Sim. Então eu gosto muito disso. Então nessa vontade de fazer coisas diferentes, o novo que me cativa tanto, a gente tem um projeto de expansão, sim, muito grande dentro da empresa. E a gente ainda não divulga tão fortemente, mas os corretores sabem que a gente vai abrir mais praças, a gente vai abrir em outras cidades, é o nosso objetivo, né? É consolidar na nossa cidade, que é muito promissora. Vem crescendo muito a cidade de Lajeado, ela fica 100 quilômetros da capital Porto Alegre, e depois a gente quer sim traçar novos ares, novas praças, e o corretor que estiver conosco dentro desse programa de partnership, possivelmente pode ser sócio na unidade onde ele está, ou pode muito bem abrir uma nova unidade junto conosco. A gente ainda vai entender ao certo como que a gente vai fazer, né? Mas com certeza, eu acho que é o futuro do nosso mercado. É o futuro do nosso mercado no quesito da gente conseguir reter boas pessoas, conseguir reter talentos que entregam hoje resultado para a empresa, né? Como eu te falei, eu fui o corretor que entregou o resultado e não tive incentivo nenhum para continuar ali dentro, né? E logo entendi que ali eu estava no meu máximo, né? Eu não teria nenhum avanço, digamos assim, até como desafio, até como pessoa, até como talvez uma sociedade ou algo nesse sentido. Então, logicamente, eu vivendo isso na pele, seria uma insanidade minha não buscar sanar essa dor logo em breve que eu vou ter. Eu tenho certeza que eu vou ter, porque eu tenho muitos canhões na mão. Sim. Né? Sim. E que se eu parar de crescer, se eu parar de ir atrás do crescimento, do desenvolvimento, eu vou ficar para trás. Esse corretor, ele vai fazer essa leitura de que eu tô ficando para trás e possivelmente eu perco ele. E se você está se dedicando a atrair pessoas para um projeto, uma proposta clara, é natural que
você precise desse empurrão para que elas permaneçam contigo, Com né? certeza. Então, acho que é isso, tá tudo muito bem desenhado. Poxa, André, fico feliz de ouvir isso, né? A gente muitas vezes imagina que uma pessoa tão jovem quanto você não vai ter tanta clareza do que quer para si, do que quer levar para o mercado, e eu acho que você provou que estamos errados se pensamos assim. A idade para muitos é que confesso que a minha geração joga contra mim, né? É complicado, eu entendo. Não querendo fazer comentário de terra arrasada aqui, mas a gente sabe que é algo meio natural e a gente consegue ver. Mas eu sou da filosofia que idade sim é sempre um número, né? Se a gente saber usar ela a nosso favor. Eu fiz muito claramente essa leitura quando eu entrei no mercado imobiliário. Entrando no mercado mais conservador, um mercado, principalmente na minha cidade, imigrantes de alemão e italiano, então mais desconfiado ao natural, muito forte. E eu entrando no mercado com cara de guri, né? Sim. Então eu entendi que aquilo ali poderia sim ser uma fraqueza minha muito forte. Só que ao mesmo tempo eu parei pra pensar que era a minha maior força. Exatamente. Né? Minha idade, se eu soubesse usar todo aquele meu gás, aquele meu ímpeto, aquela minha vontade ao meu favor, era justamente isso que ia me levar para um nível à frente, né? Então a própria aptidão à internet, que foi o que me deu um distanciamento, vamos dizer assim, da concorrência, pensando em outros corretores na minha cidade. Na época, hoje já tá tudo muito nivelado, a gente tem ótimos corretores na cidade, mas eu fui o primeiro corretor da minha cidade a começar a fazer vídeos profissionais na época. Olha só. No máximo se tinha vídeo selfie e vídeo onde o colega gravava o outro. E eu tive a sorte, até meu videomaker tá aqui no evento comigo, ele que me entregou o vídeo que eu postei da minha palestra ontem, sensacional. Ele é muito bom. A gente começou meio junto, eu na corretagem e ele como videomaker. Então juntamos a fome com a vontade de comer ali, e aí começamos a fazer vídeos. Cara, me deu uma relevância incrível na cidade. Foi algo que mudou o meu pontapé inicial, assim, drasticamente, sabe? É isso aí, saber conhecer seus pontos fortes, ressaltar isso e levar isso como proposta para atrair outras pessoas, outros Andrés por aí. Perfeito. Fico muito contente, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho, muito feliz de conversar com uma pessoa tão jovem, tão madura quanto você. Desejo muito sucesso para a operação da Imobiliária Ases e te agradeço pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Quando mandaram o convite, eu tenho uma filosofia que eu nunca vou negar um palco. Seja o palco fisicamente, seja um microfone, ou seja eu estar num evento e puxar assunto com alguém que eu não conheço. Isso pra mim também é um palco. Exatamente. Né? Isso me coloca numa zona que não é confortável, querendo ou não parece. Hoje a gente tem o domínio da oratória, mas eu aqui internamente a gente fica um pouquinho nervoso, dá aquele friozinho na barriga gostoso, né? Então se eu pudesse dar uma última sugestão pra quem tá nos ouvindo, talvez corretor, talvez até empresário, nunca negue um palco, nunca negue uma oportunidade de crescer. Né? Que nem essa que eu te recebi hoje aqui. Poderia muito bem falar, não quero, vou ficar sentadinho lá vendo as palestras, mas não. Com certeza eu sabia que vindo aqui conversar contigo eu ia me tornar uma pessoa melhor. Obrigada, André. Gente, nós encerramos aqui mais um episódio, então. Não deixe de curtir, acompanhar aqui o Modo Avião nas redes sociais, compartilhar esse episódio quando você tiver a oportunidade de ver, e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Crede Aluga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes. Direção de conteúdo, Michel Prado. Direção de produção, Grace Nardelli. Edição e pós-produção, Dice Masters Podcasts Multimídia.